Estamos começando mais uma edição do programa Semear, produção da Federação Espírita Paraibana. A gente traz toda semana podcasts, músicas, mensagens, agenda de eventos e muito mais. Tudo isso sempre com muito carinho para você. Olá a todos vocês que nos ouvem pelas ondas do rádio ou pela rede mundial de computadores. Roguemos a Jesus o seu amparo misericordioso, que nos alavanca à vontade, nos inspirando a filosofia do bem viver, conosco, com o próximo e com o planeta, oportunizando-nos a ciência que tudo desenvolve e aprimora, nos fazendo sentir e viver, por fim, a religião da vida. O programa Semear está no ar, trabalhando bem, construindo a solidariedade e a tolerância, onde o amor do Cristo nos levar. Não é isso mesmo, Mari Lourdes? Olá, Queiroz! Olá, amigos e amigas! Mais uma semana juntos, graças a Deus. E assim iniciamos a edição 570 do programa Espírita Semear. Nesse reencontro que enche nossas almas de alegria, e trazemos hoje a seguinte programação. Semeando o Evangelho com José Queiroz nos traz uma reflexão acerca do Ano Novo, Nova Jornada, baseado no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, item 4. Confira. Até onde os pensamentos influenciam em nosso corpo. Esse é o tema de hoje, com Valquíria Araújo no quadro A Vida no Mundo Espiritual. João Alves, no quadro Instruções dos Espíritos, traz a mensagem Emprego da Riqueza, assinada por Fenelon, de O Evangelho segundo o Espiritismo, destacando a importância do cuidado que precisamos ter no equilíbrio entre a vida física e a espiritual. O tema de hoje, do Descomplica, é as 3 revelações. Vem conferir. E também temos dicas de leitura, agenda de eventos, divulgação de casas espíritas e músicas espíritas de primeira qualidade. Fique ligado, porque o programa Semear está só começando. Semeando o Evangelho com José Queiroz. Ano novo, nova jornada. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar suas más inclinações. Allan Kardec, em O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 7, item 4. Ao refletirmos sobre nossa caminhada através da doutrina espírita, nos perguntamos: o que é ser espírita? Kardec nos ensina, com seu bom senso, que necessário se faz cuidar da nossa transformação moral. A proposta filosófica e moral do Espiritismo é a transformação pessoal de seus adeptos para melhor. A beleza e a sabedoria da filosofia espírita nos traz respostas às mais perturbadoras questões baseadas na razão e na lógica. Há 161 anos, o Espírito de Verdade, à frente de uma legião de obreiros do bem, trouxe a mensagem da terceira revelação conforme a promessa de Jesus. Aprendizes que somos da doutrina do Cristo, restaurada em seus fundamentos simples e puros, sigamos difundindo as verdades eternas e imutáveis do Evangelho. Não basta, no entanto, entusiasmo para a divulgação da doutrina. É imprescindível a prática cristã. Aquele que ensina sem dar o exemplo, ensina apenas a teoria e não toca os corações. Ensina-nos o Espírito Emmanuel. Espírita deve ser o teu caráter, ainda mesmo te sintas em reajuste depois da queda. Espírita deve ser a tua conduta, ainda mesmo que estejas em duras experiências. Espírita deve ser o nome de teu nome, ainda que respires em aflitivos combates contigo mesmo. Apesar das respostas legítimas que a doutrina nos traz, preenchendo os vazios filosóficos e culturais, trazendo as respostas para todas as dores e interrogações, muitos seguimos acomodados,
sem abandonar velhos hábitos, vaidades e egoísmo. Seguimos a vida esperando soluções milagrosas para nossos problemas, julgando e exigindo perfeição dos companheiros sem nos preocuparmos com a própria reforma íntima. Cremos na vida após a morte, no entanto, não nos preparamos para esse futuro inadiável. O espírita de coração, aquele no qual o espiritismo encontra ressonância, produzindo uma revolução para melhor, abre-se ao seu conteúdo e aprende a ser feliz, elegendo a caridade como estrada moral a palmilhar sem cansaço. O verdadeiro espírita compreende todas essas ocorrências negativas e infelizes do movimento no qual labora, sem desanimar nem rebelar-se. Aquele que as defecções de muitos companheiros resulta na sua imutabilidade espiritual, sabe que as defecções de muitos companheiros resulta da sua imutabilidade espiritual e, em vez de exprobá-los, permanece fraterno, mesmo quando hostilizado ou perseguido. É manso, sem emaranhar-se no cipoal da hipocrisia ou do servilismo perturbador. A sua energia manifesta-se através da perseverança das atividades doutrinárias que abraça. Não tem a veleidade de impor-se, de converter os demais. São seus atos que despertam a atenção, a crença que vivenciam. O espírita verdadeiro não se sente completado, mas em construção evolutiva. Estuda sempre, observando as ocorrências e buscando retirar o melhor proveito, a fim de crescer emocionalmente sempre mais. Simplicidade, eis a tônica da vida bem vivida. Simplicidade, eis o que se espera do espírita, dos trabalhadores espíritas, dos líderes espíritas, do movimento espírita no seu todo. Simplicidade, valor intrínseco na humildade, virtude das maiores. Com certeza, não deixaremos diminuir o entusiasmo pela doutrina e sua divulgação apenas por estarmos longe da vivência integral dos ensinamentos do Cristo, mas necessário se faz orar e vigiar sempre. Nada se conquista sem trabalho, e a jornada é lenta e laboriosa para quem busca os bens superiores. Busquemos na perseverança a coroação de nossos esforços. A alma humana aprenderá a conhecer-se em sua natureza imortal, em seu futuro eterno. Espíritos de passagem por esta terra, compreenderemos que o nosso destino é viver e progredir incessantemente através do infinito dos espaços e do tempo, a fim de nos iniciarmos sempre e cada vez mais nas maravilhas do universo, para cooperarmos sempre mais intimamente na obra divina. Compenetrados destas verdades, saberemos desprender-nos das coisas materiais e elevar bem alto as nossas aspirações. Sentir-nos-emos ligados aos nossos companheiros de jornada na grande romaria eterna, ligados a todas as almas pela cadeia da atração e de amor que a Deus se prende e a todos nos mantém na unidade da vida universal. Então, as mesminhas rivalidades, os odiosos preconceitos terão cessado para sempre. Todas as reformas, todas as obras de solidariedade receberão vigoroso impulso. Acima das pequenas pátrias terrestres, veremos desdobrar-se a grande pátria comum, o céu iluminado. De lá nos estendem os braços os espíritos superiores, e todos, através das provas e das lágrimas, subimos das obscuras regiões às culminâncias da luz divina. O carreiro da misericórdia e do perdão está sempre franqueado aos culpados. Os mais decaídos podem se reabilitar pelo trabalho e pelo arrependimento, porque Deus é justiça, Deus é amor. Reflexões extraídas da página do editorial do jornal Mundo Espírita.
Semeia, semeia, que Deus cuida de ti. Onde estiveres, com quem estiveres, Deus cuida de ti. Semeia o bem, semeia a luz, semeia a paz com Jesus. Semeia o bem, semeia a luz, semeia a paz com Jesus. Semeia sempre no caminho do bem. A vida no mundo espiritual, com Valquíria Araújo. Olá, prezados ouvintes. É um prazer retornarmos para continuarmos tratando sobre o tema A Vida no Mundo Espiritual. A questão de hoje aborda atitudes mentais. Quando falamos em atitudes mentais, o primeiro pensamento é que deveremos pensar bem para viver bem. É uma realidade tal afirmativa, mas que necessitaremos desdobrar neste momento. Ao pensamento devem se somar as atitudes, pois se assim não fosse, pensaríamos que ficaríamos curados de uma doença e não precisaríamos ir ao médico. Pensaríamos que teríamos a mesa farta e não necessitaríamos trabalhar para isso. Sabemos que não é assim, mas a atitude mental positiva nos proporciona energia e um olhar diferente sobre as situações que encontramos durante a nossa caminhada, predispondo inclusive o nosso corpo material e o envolvendo em energias salutares. O oposto ocorre quando temos pensamentos depreciativos e autopunitivos. Vejamos o que trazemos em síntese do espírito Druso, quando ele fala a André Luiz no livro Ação e Reação, em seu capítulo 19, sobre sanções e auxílios. A mente é o espelho da vida em toda parte. O desequilíbrio mental mantido por longo tempo plasma lesões no corpo espiritual que se manifestam como enfermidades no corpo físico quando da reencarnação. Ele também afirma que a criatura que se compraz na irritação constante, no azedume, na crítica destrutiva, cria para si mesma campos vibratórios enfermiços que a ligam a regiões de sofrimento após o desencarne. E nós gostaríamos de completar o pensamento de Druso, não só após o desencarne, mas já encarnados também. Não estamos afirmando com isso que não podemos explanar a nossa insatisfação diante dos percalços da vida. Trazemos o pensamento exposto no livro para nos lembrar que o nosso pensamento produz em nós o remédio ou veneno que sorvemos através do que expressamos. O Evangelho segundo o Espiritismo, em seu capítulo 9, item 7, nos diz: a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Não vos aflijais, pois, quando sofrerdes, mas bendizei a Deus onipotente, que pela dor neste mundo vos marcou para a glória nos céus. Não é uma promessa vazia, é uma afirmação que o nosso proceder hoje delineará o nosso viver amanhã. Não estamos falando que o ser humano deva viver numa falsa alegria, mas que deveremos procurar aprender a selecionar os nossos pensamentos, alimentando aqueles que nos sustentam na caminhada e eliminando aqueles que somente nos sugam as energias. É sobre isso que Druso nos fala. O azedume e a reclamação não farão que o problema ou a situação deixe de existir. Farão somente que nos entristeçamos e adoeçamos.
Mas, quando passamos a ter uma atitude mental positiva perante a vida, conseguimos, inclusive, enxergar as soluções que Deus encaminha para nós, mas que a reclamação não nos deixa enxergar. Diante dos problemas, elevemos o pensamento ao alto pedindo a Deus: fortalece-me, Senhor, que eu consiga enxergar a Tua mensagem diante da prova, que eu entenda a Tua mensagem diante do sofrimento e que a minha atitude mental fortaleça-me para que eu possa suportar e superar mais este momento em minha vida. Muita paz, meus amigos, muita paz, meus irmãos. Até a próxima. Você está no programa Espírita Semear. E agora, vamos ao primeiro bloco de músicas do Semear. Estou cansado de ver tantas imagens feias e viver uma vida onde volta e meia lembramos que a paz ainda nos é alheia. Deixa pra lá, diz o ladrão. Com o tempo tudo os felizes esquecerão. E quando penso que isso é coisa dos mortais, vem as catástrofes mundiais. Eu vejo, estão em todos os canais. Tragédias globais. Tragédias globais. Onde está a tua paz? Preciso levantar. O comodismo é uma coisa que só vai
injustiça que nos rodeia, um habitat natural de guerra, corrupção, ganância e gente que nos odeia. Estamos preservando sentimentos que a qualquer um desnorteiam. Cuidado, à sua frente há um pântano de coisas feias. E nessa selva encontramos um bicho que se esconde. O culpado de tudo isso é esse bicho chamado homem. Ele é capaz de ofender, humilhar e maltratar. Nunca discorde dele, ele é perigoso e pode até te machucar. No seu ambiente de luxo e de prazer, esquece os problemas que os outros podem ter. Mas ao lado que vemos é o lado da verdade. Essa sua água pura reflete a verdadeira identidade. Sinto agora o peso da responsabilidade de transformar o cenário dessa triste realidade. Posso agora perceber que esse bicho homem sou eu. Não pensei sequer que o problema da selva também era meu. A selva é um mundo que muito já sofreu. É preciso reparar o erro que se cometeu. Yeah! Esse bicho chamado homem também é capaz de amar. Esse bicho chamado homem também é capaz de mudar. Esse bicho chamado homem também é capaz de amar. E esse bicho chamado homem também é capaz de mudar. As esperanças nunca se escondem. A sua fé não permite que lhe tomem. A solução agora já tem nome. Solução agora já tem nome. A solução agora já tem nome. É esse bicho chamado homem. A vida sempre nos traz tribulações, problemas do dia a dia que nos fazem desanimar. Mas no momento em que o tédio abala o coração, a sede de ânimo obriga a aprender que a vida não tem sentido se você não sonhar. Por isso sonhe, lute, vença. Se você confia e trabalha duro, mais cedo ou mais tarde vai alcançar. E se a dificuldade crescer, não se permita esquecer que a vida não tem sentido se você não sonhar. Erga a cabeça, olhe para frente, pense nos seus anseios mais distantes. Tenha sempre a esperança de que eles serão reais e não espere nenhum minuto. Parta para lutar com tudo que puder levar. Por isso sonhe, lute, vença. Se você confia e trabalha duro, mais cedo ou mais tarde vai alcançar. E se a dificuldade crescer, não se permita esquecer que a vida não tem sentido se você não sonhar. E quando o caminho parecer longo demais, não esqueça de que não há êxito sem esforço. Nunca permita que o cansaço
cansaço lhe tire a vontade de vencer. Porque quando você menos espera, o sonho da sua vida você vai realizar. Por isso sonhe, lute, vença. Se você confia e trabalha duro, mais cedo ou mais tarde vai alcançar. E se a dificuldade crescer, não se permita esquecer que a vida não tem sentido se você não sonhar. Por isso sonhe, lute, vença. Se você confia e trabalha duro, mais cedo ou mais tarde vai alcançar. E se a dificuldade crescer, não se permita esquecer que a vida não tem sentido se você não sonhar. Que a vida não tem sentido se você não sonhar. Que a vida não tem sentido se você não sonhar. Ouvimos no primeiro bloco as músicas Mudar, Esse Bicho Chamado Homem e Sonhe, Lute, Vença, com o grupo acústico do Ser. A consciência segue em paz quando semeamos o nosso melhor. E agora com vocês, Instruções dos Espíritos com João Alves. Mensagem sobre emprego da riqueza, dada pelo espírito Fenelon, no ano de 1860, e que traz importantes considerações sobre como devemos usar a riqueza a partir da compreensão espiritual. A mensagem se encontra no capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem como título Não se pode servir a Deus e a Mamon. O espírito Fenelon orienta cada um de nós que possui certa riqueza material para que possamos aplicar o nosso conhecimento e os nossos bens a favor do coletivo. Ele nos diz logo no início que nós, seres humanos, somos administradores dos bens que Deus colocou em nossas mãos. Então a primeira indagação que a gente tem que fazer é: eu me considero detentor de fato dos bens que eu gerencio, ou eu me considero um administrador, um terceiro que Deus indica para que esses bens sejam utilizados de forma inteligente e proveitosa? Na compreensão materialista, que não há a ideia de Deus, nós somos os donos, mas na nossa compreensão espiritual, considerando que Deus é o criador de tudo, nós não passamos de meros administradores. E é com essa consciência que a gente consegue ter o desapego em relação aos bens materiais. Fica muito mais fácil entender que devemos usar esses bens e não permitir que eles sejam, para nós, motivo de escravidão e de limitação de vida apenas ao círculo muito estreito das questões materiais. O espírito Fenelon diz que Deus nos pedirá contas do emprego que a gente tenha feito desses bens, de acordo com o nosso livre-arbítrio. A gente sabe que quando a gente desencarna e chega no mundo espiritual, pela nossa própria consciência, passa-se a vida inteira que se encerrou, e a gente vai poder medir e avaliar o que deu certo do ponto de vista da lei espiritual e o que a gente fez que seria desarmonioso em relação à lei. E o emprego da riqueza é um grande teste, é uma grande prova, das mais difíceis, porque o dinheiro que a gente tem na mão de forma volumosa nos permite fruir de muitos prazeres, nos permite ter posições de destaque, nos permite ter poder, e tudo isso, se o espírito não tiver uma força de vontade muito grande, pode ser queda no sentido de desvio da finalidade principal do uso coletivo. Ou seja, quando eu uso os meus bens apenas para mim, eu perco a razão de ser deles. É o que o espírito Fenelon diz: usar exclusivamente para satisfação pessoal. Isso é um mau uso. O bom uso é quando a gente coloca em favor do coletivo, no qual nós também estamos inseridos. O administrador também vai ter um benefício em relação a isso, mas não vai ser o único beneficiário. O espírito Fenelon ainda diz que a beneficência que a gente opera é um modo de se empregar a riqueza, quando a gente consegue aliviar a miséria, aplacar a fome, preservar as pessoas do frio e também dar abrigo a quem não tem. Mas ele vai muito além disso. O uso do dinheiro deve ir muito além do que sanar situações emergenciais. Ele deve prevenir tudo isso. Ele deve dar condições a quem não tem de se autossustentar e com dignidade ganhar o seu salário e ter a sua produção própria.
Daí o Fenelon indicar que a grande missão que a gente tem com o dinheiro em nossas mãos, ela é voltada para proporcionar para os outros uma autonomia, uma independência, para que eles não fiquem apenas lidando com situações emergenciais. O Fenelon indica que o trabalho legítimo é o que vai dar essa dignidade e esse destaque de, por mérito próprio, a pessoa conseguir a sua própria independência e a sua vida honrada e muito laboriosa. Por fim, Fenelon faz um apelo a quem é rico e lança algumas expressões num tom mais poético, dizendo: ó vós ricos que empregardes segundo as vistas do Senhor, vosso coração será o primeiro a descedentar-se nessa fonte benfazeja. Então, a alegria que o rico experimenta ao ver alguém que vivia em miséria, em grande carência, ter a sua independência conquistada por meio desse bom emprego dos bens materiais. Então, é um contentamento para o coração já aqui na nossa vida quanto encarnado. E na vida espiritual, diz o Fenelon, é como Jesus fala na parábola dos talentos e diz: bom e fiel servo, entra na alegria do teu Senhor. Então, quem usa bem os seus bens vai ter essa alegria espiritual quando desencarnar. E já vive essa alegria aqui porque vê o seu irmão de humanidade tendo a sua satisfação pelo esforço que faz e pelas próprias faculdades desenvolvidas. Não basta apenas desejar, é preciso semear o bem todos os dias. Fique agora com o quadro Descomplica, uma parceria com a Federação Espírita Brasileira. Você sabia que a história foi marcada por 3 grandes revelações? Vamos descomplicar esse tema? A primeira revelação foi Moisés. Ele trouxe a lei mosaica, que tinha 2 partes. A lei de Deus, eterna, imutável, que são os 10 mandamentos, e a lei civil e disciplinar, adaptada à época para conduzir os espíritos ainda endurecidos à fé em Deus único e preparar a vinda do Cristo. A segunda revelação foi Jesus, que nos ensinou a lei de amor e do perdão. Ele veio ensinar o caminho através de seu exemplo. A terceira revelação é o Espiritismo. Ele não é personificado em uma individualidade. Ele é fruto do ensino dos Espíritos, revelando aos homens a existência da natureza do mundo espiritual e suas relações com o mundo material. Tá com a agenda em mãos ou você é do tipo que prefere anotar tudo no celular? Seja lá como for, guarde este número, 188. O CVV, Centro de Valorização da Vida. Se você precisa conversar e não tem com quem, ligue 188 e receba apoio emocional. De orelhão, celular ou telefone fixo, a ligação é gratuita. Com vocês, o segundo bloco de músicas do Semear. Crescendo como um sol, fruto que vem nascer, brotar em nossas mãos, engrandece o coração. Que se vê em redenção e em paz, ser, poder, com Cristo conviver, Salvador que traz em si a nova lei de amor.
que acaba um temporal e faz todo mundo vir a compreender a beleza da flor, homem crescer e se entender. Personagem essencial da história universal, um planeta que evolui, segue o homem como permite Deus. Nos parece um dilúvio, mas é um rio calmo a correr, que nos dá o elementar, que é ver e enxergar o caminho para a luz. Vem surgir, crescendo como um sol, fruto que vem nascer, brotar em nossas mãos, engrandece o coração, que se vê em redenção e em paz. Pensamentos em luz, nuvem branda de amor que leva a Jesus, o Mestre, mensageiro da paz. Corações em prece, laço celestial que fortalece o passo nessa trilha sem fim, do infinito passar, esferas ultrapassar, além do céu e do mar, muito além de cosmos e sóis, mas tão perto de nós, que sinto teu pulsar no coração, mas tão
cruzar com o horizonte, terra, céu e mar. Corações em prece, laço celestial que fortalece o passo nessa trilha sem fim do infinito passar, esferas ultrapassar, além do céu e do mar, muito além de cosmos e sóis, mas tão perto de nós, que sinto teu pulsar no coração, mas tão perto de nós, que sinto teu pulsar no coração, mas tão perto de nós, que sinto teu pulsar no coração, mas tão perto de nós, que sinto teu pulsar no coração, de um olhar profundo, com tuas pétalas, em beleza nossa emoção, desabrocha doce canção, acalenta com tuas pétalas, em beleza nossa emoção, desabrocha doce canção, acalenta com tuas pétalas, em beleza nossa emoção, perfuma com tua paz
nossos corações. Rosa mística, desabrocha doce canção, acalenta com tuas pétalas, embeleza nossa emoção, desabrocha doce canção, acalenta com tuas pétalas, embeleza nossa emoção, desabrocha doce canção, acalenta com tuas pétalas, embeleza nossa emoção. De um olhar profundo, ouvimos nesse bloco as músicas A Caminho da Luz e Pulsa em Nós, com Denis Soares e Rosa Mística, no Caravana de Amigos. Semear a paz, para viver melhor. Semeia, semeia, que Deus cuida de ti. Onde estiveres, com quem estiveres, Deus cuida de ti. Semeia o bem, semeia a luz, semeia a paz com Jesus. Semeia o bem, semeia a luz, semeia a paz com Jesus. Se hoje colhes espinhos em teus caminhos, novas sementes de amor e de paz podes plantar. Dicas de leitura com Mari Lourdes Queiroz. A dica de leitura de hoje é o livro Luz no Lar, psicografia de Chico Xavier por espíritos diversos. A obra é especialmente dedicada ao culto do Evangelho no Lar, organizada pelo Espírito Emmanuel, em que diversos outros amigos do além participam com edificantes considerações à luz dos fundamentos da doutrina espírita. São ao todo 65 capítulos que nos oferecem judiciosos esclarecimentos e nos ajudam a pensar, a meditar nas verdades do Espírito, junto aos nossos companheiros de romagem humana, que vivem sob o teto do ambiente familiar. Reúne crônicas, poesias e mensagens instrutivas sobre temas interessantes discutidos nos dias de hoje, tais como aborto, divórcio, família, infância e amor maternal, mostrando a necessidade da renovação do homem e da mulher por meio da prática dos ensinos evangélicos. Aproveite a leitura e encha-se de luz. Agora vamos de Casas Espíritas. Na cidade de Bahia, Paraíba, nós temos a União Espírita Uma Luz no Caminho, na rua Diógenes Chianca, número 291, bairro do SESI. As palestras públicas sempre às segundas, 19h30. E também na cidade de Bahia, nós temos o Núcleo Espírita Eunice Weaver, na colônia Getúlio Vargas, sem número, bairro da Colônia. As palestras públicas aos sábados, 15h.
Que maravilha, meus irmãos, poder estar com vocês novamente neste momento em que encerramos mais uma edição do programa Semear. Chegamos àquele momento da reflexão da semana. Mais uma vez hoje vamos trazer um poema atribuído a Maria Dolores Espírito, psicografia de Francisco Cândido Xavier, sob o título Anotação em Caminho. Vamos a ele. Sobre os riscos da jornada na vereda transformada em sombra pedindo luz, recorda que em tuas mãos, no amparo aos próprios irmãos, brilha o ideal de Jesus. Age, auxilia, perdoa, na essência em toda pessoa o amor plantado produz. Essa semente divina, se cultivada, germina para servir com Jesus. Dores, mágoas, desenganos são instrumentos humanos formando as bênçãos da cruz, de vida, esperança e paz, pela qual encontrarás a redenção com Jesus. Coração, não vais sozinho entre as pedras do caminho, a que o serviço faz jus, no trabalho e no perigo, guarda esta nota contigo, o companheiro é Jesus. Uma excelente semana para todos e até o nosso próximo encontro com o programa Semear. É contigo agora, Marilourdes. A frase para lembrarmos de Jesus, o mestre de nossas vidas, está no Evangelho de Lucas, no capítulo 6, versículo 37. Perdoai e sereis perdoados. O perdão é um caminho que nos leva ao bem-estar e à paz. Sigamos o Mestre Jesus sempre. O amor é o nosso maior tesouro. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Este programa utiliza áudios do site audionautics.com. Semear, semear, programa espírita, o bem a todos semear. Agradecemos pela sua companhia em mais uma edição do Semear. Saúde, paz e muito amor em sua vida. A gente se encontra de novo na semana que vem.